Olá, amigos, olá, amigas, boa noite. Começando aqui mais um papo com uma pessoa incrível, que é a professora Catrine, pessoa de quem eu gosto muito, cara, tenho muito carinho, muita admiração e um tiquinho assim de inveja. Catrine, brigadão pelo papo aí, cara, por ter aceitado esse convite. Obrigado por a gente poder fazer esse registro aqui, né? Para falar um pouquinho sobre a volta às aulas e também outros assuntos que possam aparecer aí, que você pode ficar à vontade, tá? Eu te apresentar mais do que eu sei é passar uma live inteira aqui fazendo isso, cara. Então eu vou deixar contigo aí para você realmente dar conta de dizer o que você quer sobre si, tá? Senão é muito provável que eu vá exagerar. Bom, então, boa noite, pessoal que está assistindo. Primeiro, agradecer, Marco, a oportunidade de a gente trocar essa ideia, como a gente sempre costuma fazer, né? Mas agora com pessoas assistindo, né? Então, é sempre bom trocar ideia com os amigos e trocar ideia com quem acaba fazendo com que a gente pense um pouco mais longe, né? Eu acho que o melhor de ter amigos como você e outras pessoas aqui que a gente tem a oportunidade de conhecer e nos faz sempre pensar além, melhorar, extrapolar aquilo que a gente faria sozinho, né? Então, acho que essa conversa é meio que isso, é dividir um pouco, né, das nossas impressões, fazer um balanço desse ano, eu acho completamente atípico, né, para quem vive o dia a dia da escola. Eu nunca imaginei, nem tive um pesadelo próximo disso que a gente está vivendo, né? Agora, antes da gente começar o papo, né, sobre me apresentar, eu acho que é muito simples, né, cara? Eu sou a Catrine, sou professora, isso eu acho que chega primeiro que eu, né? A questão do nosso ofício. Isso, é isso. Sou uma pessoa aí de 30 e poucos anos, ainda cheia de sonhos, mas sabendo que a gente está vivendo tempos muito duros, né? Então, eu acho que se eu pensar, se eu com 24, 10 anos atrás, né, pensasse que a gente ia enfrentar tanta coisa difícil, debater com tanto retrocesso, né? Lá com 24 eu achei que a gente estava com a vida mais ganha, né, entre aspas. E aí a gente tem enfrentado nos últimos anos bastante dificuldade, principalmente para quem trabalha com educação como a gente trabalha, né? Com comprometimento de vida mesmo. E, enfim, aí é isso, galera. A gente vai trocar um pouco de ideia sobre isso e eu queria começar falando já, Marco, eu não sei, assim, queria saber de você também, que acho que a gente conversou um pouco sobre isso. Depois aí de março para cá, são muitos meses já com essa experiência aí de trabalho remoto, né, contato apenas online com os alunos, muita dificuldade de engajar os alunos, né, por diversos motivos. E assim, com uma carga de trabalho que afeta a nossa saúde. Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria que a gente pensasse, tomara que tenha mais professores ouvindo, vendo a gente, como o trabalho remoto, né, primeiro nos praticamente acorrentou a mesa de trabalho, né? A gente demora aí 3, 4 horas para poder levantar, tomar uma água, e aí com dor, sem brincadeira, com dor no cóccix, com dor na lombar, dor no tornozelo, perna inchada, né? Porque aí você senta, atende aluno, prepara a aula, prepara atividade, né? E assim, no início, a gente acordava às 6 da manhã, sentava às 7, 7 e meia, levantava praticamente 8 horas da noite. Aí depois, claro, a gente foi conseguindo organizar melhor aí a rotina, né? Então, quando eu escuto, né, o professor não quer voltar a trabalhar, eu falo, cara, na real,
eu acredito que todo professor esteja louco para voltar à rotina que tinha antes, né, da necessidade de ficar em trabalho em home office, trabalho remoto. Porque a nossa rotina já era bastante cansativa, extenuante, com bastante demanda emocional, mas o que a gente tem enfrentado aí nesses períodos de trabalho remoto, eu nunca experimentei. Mesmo em épocas, por exemplo, né, quando a gente estudava, fazia iniciação científica, que você tinha muito texto para ler, muita coisa para escrever, que você tinha que ficar ali, né, assim, dedicado mesmo, eu não me lembro de ter ficado tanto tempo assim, sentada trabalhando, né? Essa necessidade de até não parar para não perder o fio da meada e conseguir dar conta das coisas, né? Então, acho que a primeira coisa que eu quero dizer é isso, né? Eu acho que o que os professores mais querem é. Eu acho que todo professor de escola pública nesse país sonha com melhores condições de trabalho, né? E hoje nosso sonho diminuiu um pouquinho. A gente quer voltar para aquela situação precária de trabalho presencial, né? E não essa precariedade aqui do trabalho remoto. Então, eu acho que é importante falar sobre isso, porque depois eu quero explicar um pouco mais, né, a maneira como eu vejo essa questão da retomada das aulas e como as narrativas que se constroem, né, e as medidas que se propõem é para responsabilizar o professor e a família dos alunos e isentar aí os agentes públicos, né? Então, acho que está todo mundo... assim, acho que a galera que tem responsabilidade não quer colocar aí um número de mortes nas próprias costas, né? E aí transfere essa responsabilidade para quem é mais vulnerável aí nessa rede toda, né? Sim. Infelizmente a gente passa por isso, né, Catrine? Essa essa ação de se tirar a responsabilidade do próprio Estado, a gente conhece há muito tempo, né? O Estado, o governo como um todo, né? Não só o Estado de São Paulo, o Estado, o governo, ele sempre faz isso e sempre procura alguém para jogar a culpa, né? O exemplo da economia é muito forte, né? A gente teve agora um aumento bizarro, gigantesco no preço do arroz, que é um item de cesta básica, e segundo o ministro da Economia, o arroz subiu porque o pobre começou a comer mais e gastar mais dinheiro e ter mais dinheiro no bolso. Eu não sei se ainda esse tipo de discurso ainda cola no ouvido de alguém. Não é possível que sim, né? Porque a pessoa que vive a realidade, por mais simples que ela seja nesse tipo de conhecimento do governo, da economia em si, ele sabe que ele não está comendo mais para o preço ter que subir, né? Não, isso seria justamente o contrário, né? Se eu estou consumindo mais, o preço está diminuindo, né? Então, com a educação, a gente vê uma responsabilização muito criminosa, né, de todo mundo, tentando se responsabilizar os pais, os professores, os próprios alunos, a sociedade como um todo, e tirar a responsabilidade do governo. Agora, sim, só para complementar o que você falou, eu não vejo a hora de voltar para a sala de aula para poder reclamar da educação na sala de aula, porque fazer isso aqui não está dando certo, assim, a vida se tornou uma burocratização até da nossa luta, né, cara? A gente está, como você falou, no começo a gente ficava cansado pra caramba, não que a gente não esteja, né, mas com aquele boom da mudança da rotina que foi muito rápido, muito repentino, dor nas costas, dor na coluna, dor nas mãos, dor nos ombros, o corpo inteiro não reconhecendo o que você está fazendo, porque para um professor, uma professora que já não gostava de ficar sentado na sala de aula, passar as 8 horas, às vezes mais, 12, 14 horas oficiais, né? Sentado numa cadeira em frente ao computador é o terror total, né? Assim, é pegar o resto de humanidade que tinha na docência e enlatar, né? Vender como um produto aí falsificado.
Então eu vejo muito isso que está acontecendo. Os professores estão reclamando ainda, né? Ainda mesmo nesse momento já de certa adaptação, reclamando de problemas de saúde muito grandes, né? E principalmente agora de ordem mental, na ordem psicológica, porque não é só problema físico, né? A mudança toda ela gera uma mudança psicológica muito grande, tanto em nós professores quanto nos alunos que não conseguem entender essa mudança repentina. Aí falam assim, mas já está desde março dessa maneira. Então, a gente está desde março dessa maneira, só que para um aluno são 13 anos, 12 anos, 15 anos de outra maneira, né? Da maneira presencial. Ele podia não estar fazendo nada na sala de aula ou fazendo tudo na sala de aula e agora mudou totalmente. Então, o estímulo é outro, a vivência é outra. O aluno tem que lidar com a educação dentro de casa, enquanto limpa a casa para ajudar os pais, a família, né? Ajudar os pais responsáveis enquanto faz o seu biquinho ali, porque tem muito aluno nosso que trabalha e estuda ao mesmo tempo agora nesse período de pandemia. Então, assim, a mudança na sociedade como um todo, lembrando que a educação faz parte desse núcleo, é gigantesca. Não tem como a gente falar que o professor não quer voltar para a sala de aula. Por favor, a gente quer muito voltar para a sala de aula. Não, é uma coisa que está fora de cogitação, assim, dizer que não, né? O problema é o seguinte, e aí a gente entra em todo esse bate-papo aqui. O problema é que não tem condições de voltar para a sala de aula, né? O problema é que a gente está vivendo num período de pandemia ainda, com algumas cidades do interior aqui de São Paulo, que tem números crescentes ainda, a exemplo da nossa Monte Alto aqui, que está vivendo um período de contaminação e de óbitos, infelizmente, crescente, né? Porque os interiores eles estão vivendo. Eu estou costumando dizer que a gente não tem uma segunda onda. Né? O interior ele não vive uma segunda onda, ele vive um crescente da primeira onda. Enquanto na capital e nas grandes cidades a gente vê um número parcialmente controlado, o interior ele tem esse cisma, né? E essa crença boba, né? De que tá tudo bem. Enquanto isso a gente vê os números crescendo sem contar a subnotificação, né? Que também é real, a gente sabe que existe. No mundo existe, no Brasil existe, Estado de São Paulo, e na nossa cidade também a subnotificação é real. Então a gente pode contar vários óbitos e contaminações a mais do que o número oficial. Isso não é assim, não é o Marco que está dizendo, a gente sabe que são casos que acontecem. E aí, Catrine, só para mandar aproveitar aqui que o pessoal já está todo empolgado contigo aqui, ó. Vamos o professor João aqui também. Ô, João, brigadão pela presença, mandando um salve aqui. A Selma Regina, brigadão, Selma. A Thaís Beatriz. Thaís, valeu, hein? Falou que ia assistir, tá aqui mesmo, cara. A Marilena, obrigado, Marilena. Adriele, Odri, valeu. Quem mais que tá aqui? E o Adriano Nascimento também, que é um militante ferrenho aí dos direitos humanos, da sociedade, dos movimentos sociais, lá na cidade de Mirassol, coordenador do grupo Mirassol Popular. Adriano, obrigado, viu? Valeu aí. João, muitos alunos só têm a escola como espaço de aprendizagem. Realmente, é isso aí. Thaís, professora Catrine Alves, lembro quando você dizia em 2016 para nós que tempos escuros estavam por vir. Realmente você acertou. Pois é, né, Catrine? Não que, sinceramente, não gostaria de acertar essa previsão, né? Mas E assim, e são previsões que. Aqui o Paulo Roberto, abraço, Catrine. Isso aí, Paulo, brigadão por estar assistindo aqui com a gente. E assim, são previsões que a gente não gostaria de fazer, são previsões que não é uma coisa à la Walter Mercado, assim, né? São coisas que a gente sabe que vão acontecer e que realmente acontecem e a gente tecnicamente não pode fazer nada, né? uhum. Exemplo dessa devastação que está acontecendo no meio ambiente, e a gente tem um governo que na ONU, né, um presidente que na ONU mente compulsivamente dizendo que está tudo bem e jogando culpa em caboclo e em índio. Então, gente,
por mais que nós, assim, por mais que a Catrine e eu, outros professores, outras pessoas, um monte de gente, por mais que a gente saiba e descreva os cenários que estão acontecendo, a gente precisa de um fortalecimento da sociedade muito maior, assim, uma presença efetiva de todo mundo, né? Para olhar para o tio do pavê, né? Da piada do pavê em casa no final de semana e falar, meu amigo, você tá errado e pronto, acabou, não tem dessa, para de ser ignorante dessa maneira, deixa o fascismo de lado e vai viver essa realidade que a gente tem que lutar pela melhoria, né? Então a gente precisa de um fortalecimento social para isso. Só dizer eu avisei, meu amigo, não tá dando certo, né, Catrine? Sim, dizer eu avisei, pô, é verdade, a gente avisou, mas Não, então, eu acho, não, eu nem digo, olha, eu avisei, eu só sinto muito. Eu sinto muito, mas quando alguém como a Thaís, né, principalmente meus alunos, falam, nossa, eu não te ouvi, né, e achei que ia ficar tudo bem, e agora eu tô vendo que você tinha certa razão. Claro, eu não sou a dona da verdade, muito longe disso, só que, né, tenho bastante tempo aí nas ciências sociais para conseguir fazer essas previsões, né? Então, eu sofri muito no antes mesmo, 2014, 15, 16, porque lá a gente poderia ter escolhido outro caminho, né? Durante esse processo a gente poderia ter ido por outro caminho, talvez até um caminho aí mais à direita, só que menos devastador, né? Né? Acho que uma coisa que a gente tem que pontuar agora, uma coisa que eu gostaria de pontuar, né? O neoliberalismo, ele é devastador, ponto. Ele pode ser o neoliberalismo bárbaro, como é o que a gente está experimentando, e pode ser o neoliberalismo de sapatênis. Né? Você, por exemplo, né, reduzir verbas de combate a incêndio florestal, isso vai ter consequências. E aí pode ser alguém que esbraveja, que veste a roupa do autoritarismo mesmo, né? Ou o cara de camisa polo e sapatênis que vai tomar a mesma medida, né? Então a gente precisa, eu acho que nesse momento que a gente está, que os meus alunos estão falando, nossa, a Catrine, ela não falava, não era besteira que ela falava, né? Ela falava aquilo porque ela tinha ali uma experiência e uma formação que permitia que ela prevesse, né, como é que as coisas iam se desenrolar. Então, acho que é um efeito colateral da crise, né? Eu não queria ter razão dessa forma, né? Mas, assim, quando os alunos vêm e comentam isso comigo, quer dizer que o meu trabalho funcionou. Eles não precisavam concordar comigo dentro da sala de aula, né? Eles não precisavam dizer amém para mim dentro da sala de aula. Eu não estava doutrinando ninguém. Só que se hoje eles percebem, né? Se hoje eles conseguem perceber tudo que está por trás, né? Dessas tragédias diárias que a gente está vivendo, então quer dizer que o meu trabalho funcionou. Eu fico realmente muito feliz, né, de ver que um aluno meu, né, no caso a Thaís comentando, meus alunos e alunas, eles conseguem, né, fazer as conexões. E a sociologia é isso, né, dar esse instrumental para qualquer pessoa poder fazer essas conexões. Então, eu acho que eu tô bem feliz. Aí, assim, eu não vou lembrar todo mundo que já comentou, mas quero agradecer a todos que estão comentando aí. O professor João falou, né, que para muitos alunos o único espaço de aprendizagem é o espaço da escola. Então, assim, por isso é dramático o que a gente está vivendo, né? Sim. É dramático a gente privar o nosso aluno do único espaço que ele tem ali para aprender e para trocar experiências, né? E é isso, né? Pensar que a gente não quer voltar ao que era é um absurdo.
Mas o que a gente tem que entender também é o seguinte: a retomada das aulas não significa a volta à normalidade. Então, quando esse passo tiver que ser tomado, né, ele vai ser tomado, espero eu, né, que de forma muito cuidadosa, né, com um número reduzido de alunos e com o número de profissionais adequado, né, e que seja muito bem pensado e estruturado. Isso que a gente tem que ter em mente. Então, na minha maneira de ver, não adianta a gente ter pressa para isso, né? É preciso que a gente consiga retomar até que a gente possa, não sei se ano que vem ou em 2022, chegar próximo do que era o nosso normal, né? Antes da pandemia. Bastante. Essa ideia do novo normal, né, é uma coisa que a gente tem que saber dosar, porque a normalidade não vai acontecer, né? Eu faço, assim, de vez em quando, uma pesquisa meio no Twitter, no Instagram, ou aqui no Facebook mesmo, perguntando se as pessoas vão parar de usar máscara quando, né? E muitas dizem, ano que vem, no mínimo, até agosto, setembro, final do ano, eu vou estar usando máscara ainda, não vou me sentir confiante para ir para um boteco, por exemplo, lotado de gente, para uma balada ou coisa assim, ou para o teatro, né? Para o cinema, que são coisas que vão voltar com um protocolo maior, né? A mesma coisa acontece com a educação. Ô, Catrine, eu vou puxar aqui uns assuntos. Só agradecer aqui o Paulo. O Paulo falou: a Catrine foi minha aluna e vizinha aqui em Fernando Prestes. Excelentes contribuições. Isso aí. Um abraço, Paulo. A Thaís também. O ensino e aprendizagem fica à mercê à distância. Pois é, Thaís. Aí a gente tem uma aqui que eu pulei sem querer, que eu acabei passando batido. Não tem o nome da pessoa, mas desvalorização moral é o que sofremos. Antes eram alguns alunos que não respeitavam, hoje são os alunos e pais. Pena que não tem o nome da pessoa, mas aqui o perfil recargas rápidas. Esse problema, Catrine, é muito real, né, da desvalorização que a gente tem como profissional da educação, e a educação como um todo, e também a desvalorização do próprio aluno enquanto sujeito da educação, né, porque o aluno também e a gente vê isso há décadas acontecendo no Brasil, né, essa desvalorização do docente e da educação como um todo, mas focado no professor. Hoje, a gente não tem só essa desvalorização acontecendo no âmbito estadual, né, os Alckmins da vida, agora o Dória. A gente tem uma luta verdadeiramente efetiva, né, legitimada pelo governo federal, pelo presidente Bolsonaro, contra os professores. E aí a gente tem que né, de uma forma até irônica e sádica, concordar muitas vezes com o Dória, né? Que é uma pessoa que é exatamente a mesma coisa, né? Só que por uma relação política e de luta de pontuação entre Bolsonaro e Dória, muitas vezes a gente tem que concordar com o Dória, o que para a gente é uma dor no coração também, né? Tem que passar por isso, assim, seria a mesma coisa que passar a mão na cabeça do Alckmin e falar, meu amigo, você não foi tão ruim assim. Mas é o que a gente sente pelo Alckmin em relação ao Dória. Não é? Porque, assim, a maldade do Alckmin com a educação, né, apareceu como descaso, né? Então é descaso. Eu vou ter a verba X, se virem aí. Eu vou dar esse material, vai ter o livro do PNLD, mas assim, a educação é tão insignificante para mim que se virem. Se virem, é isso mesmo. No caso do Dória, existe um plano e um projeto de desmonte. Sim, né? Forte.
Então, assim, quando a gente pensa, põe na balança Alckmin e Dória, a gente fala saudades do Alckmin, né? Quando a gente põe na balança o Dória e o Bolsonaro, né, são dois lados da mesma moeda, Bolsonaro, né? Inclusive o Dória vestiu essa camisa, literalmente. Só que eu acho que as pressões aí, né, que o Dória recebe trazem ele mais para o prumo, digamos assim. Ele é menos ousado para destruir do que o Bolsonaro. E aí parece para a gente melhor, né? E às vezes a gente tem até que fazer uma defesa ali pontual, porque o que tá contraposto pelo governo federal é completamente absurdo. Então a gente chegou nesse ponto, né? Que, assim, com o perdão, né, da expressão batida, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Né? E a gente tá agora a gente está se equilibrando aí. Então, no início da pandemia, quando o Dória foi mais firme com relação à restrição de circulação e tudo mais, a gente teve que, estrategicamente se alinhar com ele. Né? Senão a gente. E assim, uma coisa que a gente precisa pensar e refletir com muito carinho com relação ao o que vem para a gente como métodos de prevenção é que a gente, aqui na região, pelo menos, Monte Alto, tem um número elevado de mortes, mas a gente não entupetou os leitos. Então, a gente, se eu não me engano, né, a gente teve 2 mortes confirmadas ontem, 2 mortes hoje. Assim, né, tá aumentando. O número de mortes, ele continua aumentando. Mas a gente não entupetou os leitos e não tem ninguém sem atendimento. Então, as pessoas que fatalmente morrem atendidas. Né? Então, eu consigo ficar um pouquinho menos angustiada por conta disso. Mas, e aí a gente volta, né, para o nosso debate. Reabrir as escolas com 20% da capacidade é colocar isso em risco. É colocar, né, todo esse trabalho, né, de conscientização e, enfim, agora também estão reabrindo outras coisas estão reabrindo, né, restaurante, bares e tudo mais, embora eu entenda, né, que o pequeno empresário, microempresário, ele precisa abrir o seu estabelecimento, né, para sobreviver. Eu fico muito ressabiada com relação a essas medidas justamente por isso, né? Reabrir sem muito cuidado pode fazer a gente perder todo o sacrifício aí que a gente fez de março para cá. E aí, outra coisa que eu ia comentar, no interior, a questão do isolamento, do distanciamento, é muito mais difícil do que na capital. Até da maneira como a gente constrói nossa sociabilidade, né? Como o Paulo falou, eu nasci em Fernando Prestes, morei lá até os 16 anos. Lá, eu não sei como é que tá lá, mas assim, quando eu morava lá, eu passava, assim, várias vezes na casa de vários vizinhos, na casa dele mesmo. Ele morava na frente da minha casa, eu ia bastante lá brincar com a sobrinha dele, enfim, eu circulava bastante ali pela rua. Eu acredito que continua, que essa sociabilidade, né, cultivada ali numa cidade como Fernando Prestes, Vista Alegre, Cândido Rodrigues, ela continua dessa forma. Então, assim, para a gente se conscientizar, né, sobre as medidas, que elas são necessárias e elas são eficazes, porque às vezes a pessoa até acredita, nossa, essa doença ela existe, ela é altamente contagiosa e ela é perigosa porque a gente não tem imunidade, a gente não tem defesa contra ela. Só que aí acredita na doença, mas não acredita na prevenção, né? E aí, assim, então a gente passou por um processo de educação nesse sentido também, né? Por isso que eu acho complicado, embora, sei lá, a gente vê vídeo na cachoeira lotada, eu fico brava, claro, eu falo, mano, o que as pessoas têm na cabeça? Só que eu não consigo pensar, mas por que não prende essas pessoas?
Né, sei lá, eu não consigo ir por esse lado e pensar dessa forma, justamente porque é, é tudo muito surreal, né? O que a gente está vivendo. Então, eu não culpo as pessoas que ainda não se ligaram, né? E uma outra questão, parando a escola presencial, a gente perde esse espaço para educar. Então, tem muita campanha de prevenção aí de saúde que se faz na escola e o filho leva para casa. Né? Então, assim, desde escovação, prevenção contra a dengue, a gente trabalha bastante na escola. A minha sobrinha mesmo ali, 8, 9 anos, ela já, não pode ser esse pratinho. Ô mãe, o que é esse pratinho aqui, cheio de água da planta? Tem que esvaziar. Né? Então, parando as escolas, a gente perde até esse mecanismo, né? De falar de prevenção. Então, tudo muito louco. É tudo muito louco, assim, a gente está a duras penas aí tentando se adaptar. Embora eu veja aí, né, os governos no geral, principalmente o governo federal, mais atrapalhando que ajudando, a duras penas aos trancos e barrancos, aqui na região a gente tem conseguido manter o número, a gestão dos leitos aí, né, de uma forma que não falte atendimento para ninguém. Então, a minha maior preocupação e reserva quanto à retomada, né, de atividades presenciais na escola, porque não é nem volta às aulas, né? O nome correto é isso, retomada de atividades presenciais. Porque nesse primeiro momento, os alunos ficariam aí no modelo híbrido, né? Uma parte na escola presencial e uma parte ainda com uma complementação aí no EAD, no ensino remoto, né? Eu nem, até agora, não consegui me decidir de como chamar essa modalidade de ensino aí, que para mim também é muito confuso. Então, assim, para mim não é hora de falar em retomar. E aí, quando a gente ouve falar da retomada, eu fico muito mais preocupada ainda. Porque as medidas que se colocam ali, os movimentos que estão sendo feitos, são para tirar a responsabilidade aí dos grandes agentes públicos. Mas, Catrine, por que você está falando isso? Então, vamos pensar, né, primeiro que em Monte Alto, né, tem um decreto municipal que garante, né, que as aulas não serão retomadas esse ano. Só que, como eu sou professora do Estado, né, você também, a gente sabe que o Rossieri, secretário de Educação, e o Dória, pressionados aí por escolas particulares, enfim, estão tentando forçar aí uma retomada das atividades. E aí as medidas, né, que têm sido colocadas para os professores, elas são, se elas não são perversas, elas são pelo menos cruéis. Então a gente teve que, os professores lá do grupo de risco, né? No meio do ano eles tiveram que procurar um médico, conseguir um atestado e subir esse atestado na sede, né? No sistema, na Secretaria Eletrônica Digital, que é o sistema que também tem lá a nossa vida funcional. Mas lá em julho não havia perspectiva de retorno. Aí, beleza, todos os professores correram atrás disso. E agora, no mês de agosto, ou agora em setembro, que eu estou de licença, então eu posso errar, mas eu acho que, eu não sei se o prazo era 30 de agosto ou 30 de setembro, para os professores subirem na plataforma um outro atestado, o mesmo atestado, só que não poderia ser aquele, tem que ser um de até 30 dias. Então, assim, olha o que um gestor público está fazendo com os professores, né? Tipo, ele nem sabe se vai ter retorno, mas ele ficou brigando o professor lá do grupo de risco, que teria que voltar mais tarde, a procurar o médico, se expor, todo esse estresse para ele poder garantir ali, né, o retorno por último. Se não é perverso, pelo menos é cruel.
A outra medida. Só para complementar, Catarina, eu acho que a palavra é essa, assim, é uma perversidade gigantesca, porque a gente teve agora, além dos atestados todos, né, tem os questionários do grupo de risco, então os professores que são do grupo de risco tem que estar atestado que o professor não pode simplesmente dizer, realmente eu tenho um problema de saúde grave, eu tenho diabetes, hipertensão, problema renal e eu não posso. Ele tem que fazer o laudo e comprovar que realmente ele está falando a verdade. Porque senão ele vai ser obrigado a voltar para a sala de aula, não vai ter contratação de substituto. E isso está sendo realizado com os alunos também, né? A gente teve aí alguns questionários, o último também em relação aos pais e alunos para responder se voltam ou não, se enviariam os filhos para a escola. Só falta ter assim, por que não? E vem aqui me dizer na minha cara, sabe? Porque, meu amigo, não tem condições, né? Uma coisa que me deixou feliz, Catrine, assim, para a gente lembrar que, por mais que a gente pense ou veja que as atitudes das pessoas no dia a dia não estão sendo tão preocupadas e eficientes com a pandemia, a gente tem aí os questionários das escolas estaduais que de 70% a 80% foram respondidas contrárias à volta às aulas. Então, existe uma preocupação real da sociedade. Como você falou, a escola ela é uma ferramenta social, ela é um medidor. Dentro da escola a gente vê tudo, desde o dente que está com uma cárie o aluno que está com um problema mais grave de saúde. Então, ter visto essas estatísticas do não retorno às aulas presenciais agora dessa readaptação, para mim foi uma alegria muito grande. Parte disso por conta da conscientização das pessoas. Um trabalho que eu sei que você, como professora, sabe fazer muito bem e faz muito bem com os alunos, e tantos outros professores e gestores da educação que estão fazendo também. O problema, para voltar para você, Catrine, é lembrar isso que você falou para a gente. Eu tenho até um material aqui do Rossielli, aqui, depois que eu quero ler para a gente voltar para esse debate, para essas falas. Mas, assim, a gente tem uma etapa da educação nesse ponto que é de extrema insegurança, né? Aí falam assim, o Brasil ele está atrasado para voltar, para mandar os alunos de volta para a escola, sendo que outros países demoraram até mais para fazer isso, né? Lembrando que o Brasil ele começou a sentir realmente a pandemia 3 meses a 4 meses depois de outros países da Europa e da Ásia. Aí a gente pega o exemplo do Japão ou da China mesmo, que o aluno para voltar para a escola estava todo cheio de cheio de protocolos, a máscara. Na porta da escola tem um desinfetante vaporizado, tem o álcool em gel, tem uma série de coisas que é certeza que aqui não vai ter, né? Então, o máximo que a gente vai ter aqui é alguém espirrando álcool na sua carteira, na carteira do aluno, né? Na mesa dos professores, álcool nas mãos e olha lá, porque a gente sabe que a estrutura da educação no Brasil ela não vale para esse tipo de coisa, ela é muito precária e isso porque a gente tem uma realidade, né? Eu tive a oportunidade de morar em outros lugares também. A gente vê que o estado de São Paulo aqui, ele ainda o processo de precarização ainda é menor. A gente tem ainda salas de aulas com ventiladores, com janelas, né, com vidro inteiro, com cortina em algumas salas. Então, assim, por mais que a gente saiba que a nossa realidade aqui é precária, a gente sabe que tem locais que nem lousa tem, nem giz tem, nem caneta tem, que os alunos sentam no chão, que tem goteira, que em dia de chuva não tem aula, porque não tem condição de ficar dentro da sala de aula. Então, são realidades que a gente tem que compreender enquanto montealtenses, né, enquanto paulistas, para saber que não é só a questão de voltar à aula, de voltar à presença do aluno na escola.
como que vai ser feito isso? Como vai ser proposto? Aí a gente tem, né, esse primeiro período, como você estava lembrando, que foi um decreto determinado pelo Estado, que a partir de 7 de setembro voltaria uma espécie de reforço escolar para alunos com baixo índice de aprendizagem. Só que também atendendo e obedecendo, teoricamente, né, teoricamente respeitando o decreto municipal, com o retorno às aulas mesmo no dia 8 de outubro. Porém, também dentro desse decreto. Então, em teoria, a gente tem um decreto municipal, ou melhor, a gente tem um decreto municipal que, em teoria, está sendo respeitado pelo Estado. Só que a gente sabe que o Estado tem esse poder de influenciar que é muito grande, né? Bem lembrou você falando da relação das escolas particulares, que tem o processo de privatização, que o Dória quer mostrar serviço, né? Então, assim, Catarina, ó, só para puxar para o que você ia falar agora, eu só vou ler alguns trechos aqui dessa matéria. Essa matéria ela foi vinculada no site do UOL, né, na parte de educação do UOL. Mas ela está em todos os outros também, outras plataformas aí que eu andei lendo. Esse daqui que eu estou lendo é do dia 19, né? Então, hoje a gente está em 23, ela está bem atual. O governo do estado de São Paulo anunciou hoje que definirá critérios objetivos para a volta opcional às aulas. Segundo o vice-governador do estado, Rodrigo Garcia, as normas serão aplicadas em decreto a ser publicado ainda nessa semana. Então, existiria um decreto, ou melhor, existirá um decreto estadual para isso. Contudo, né, dentro de todo esse cenário, a gente sabe que tem esse decreto municipal que, em teoria, é respeitado pelo Estado. Aí a gente tem uma fala do secretário da Educação aqui do Estado de São Paulo, Rocieli Soares. O decreto trará a possibilidade do reforço a partir do dia 8 de setembro. Eu errei, falei 7, na verdade é 8 de setembro. Com a possibilidade de volta às aulas em 7 de outubro, desde cumpridas as condicionalidades. Logicamente, respeitadas as questões de saúde. Os municípios têm sim a possibilidade de fazer vetos, olha só, fazer vetos por questões de saúde do ponto de vista da vigilância sanitária. Mas toda moldura, o processo desenhado será mantido, o processo desenhado pelo Estado será mantido. E ele completa, assim como funciona o Plano São Paulo, essa relação com os municípios dá permissão a partir dessas datas, ou seja, 8 de setembro e 7 de outubro. Os municípios não podem autorizar nada antes, somente a partir dessas datas. Eles não podem, os municípios não podem ser menos restritivos que o Estado. Então, em teoria, Catrine, a gente tem aqui um aval do Estado para, ou melhor, em teoria não, na prática a gente tem um aval do Estado para o retorno às aulas presenciais, né, esse processo de readaptação, mas também, em teoria, e sim, os municípios podem dizer, olha, eu não vou voltar, a quantidade de o número de contaminação aqui na minha cidade está aumentando muito, o número de óbitos está aumentando muito, e o município não se sente confortável para retomar as aulas presenciais. Por mais que seja de 20% a 30%, por mais que seja com os alunos do ensino médio primeiro e no segundo momento ensino fundamental, de qualquer maneira, ele não pode. O problema que eu vejo, Catarina, talvez você perceba isso também, é que quando a gente vê praias lotadas, ou aqui na nossa cidade, na nossa região, aglomeração em cachoeiras e tudo mais, em áreas rurais, né, de cuidados ambientais e tudo mais. E, por outro lado, a gente vê a reabertura do comércio, né, com bares, com restaurantes, enfim, que precisam funcionar, né, que aí existe um processo de precarização do próprio governo federal, do ministro Paulo Guedes, que diz que não ia atender o pequeno empresário. Então, assim, eles precisam funcionar. Uma análise que a gente consegue ver é que existe aquela fala assim, ó, se está abrindo restaurante, por que não pode abrir escola? Como se fossem as mesmas coisas.
como se o nível de frequência, de aglomeração, de cuidado, de estrutura fosse a mesma coisa. Então, eu volto a dizer, quando eu vi essas estatísticas de Monte Alto, que os pais responsáveis são contra esse retorno às aulas, isso me deixou muito feliz, me deixou esperançoso em relação ao combate que a gente está fazendo da contaminação, né? Especificamente quanto às aulas, e aí eu te peço desculpa por ter te cortado, que você ia trazer um segundo ponto, mas especificamente sobre as aulas, se isso vai puxar para o que você estava dizendo. Monte Alto, como, né, a relação municipal, mas o Estado de São Paulo, ele tem capacidade disso, de fazer esse retorno consciente às aulas, porque a gente tem que lembrar o seguinte: para ter um aluno dentro da sala de aula, é preciso ter uma estrutura inteira da escola funcionando. A gente tem ali gestores escolares, secretarias que não pararam, que estão ali ainda todos os dias, né? Então, para trazer o aluno para a sala de aula de novo, essa estrutura toda tem que existir. São pessoas do grupo de risco, são pessoas, às vezes, terceirizadas, são pessoas que não têm um aparato do Estado que as defenda. Agora, a gente imagina um quadro de uma escola que tem um banheiro precário, que tem um bebedouro precário, que tem um espaço reduzido de socialização, que os alunos, por mais que sejam 5, 10 ou 30 dentro de uma mesma escola, vai incondicionalmente vão se aglomerar, porque o ser humano, e principalmente o brasileiro, ele tem essa questão do laço social, da presença, né, um perto do outro, muito grande. Esse calor humano, né? E como você bem lembrou, Catrine, no interior dos estados, pelos interiores que a gente conhece, essa presença humana é muito grande, a gente quer estar perto, né? E aí, como você bem falou, e aí eu encerro aqui a minha fala, ó, não tem condição da gente culpar a pessoa, não tem condição, não tem como a gente culpar um adolescente de estar aglomerando em algum local. Por quê? Porque a gente vive em cidades, o Monte Alto é uma cidade pequena, né? E a gente vê essa realidade em outras cidades acontecendo, realidades que não têm que o adolescente não tem entretenimento, que não tem uma cultura estabelecida, que não tem locais para ele frequentar, para ele poder, né, despirocar total, frequentar aquele ambiente e tudo mais, para poder ter entretenimento, poder ter lazer. É óbvio que essas pessoas eles vão se aglomerar em outros locais esses que não estão sendo assistidos pelo município, né? Pelo Estado, principalmente, mas pelo município. Então, culpar essas pessoas por se aglomerar, ou multar, ou fazer qualquer outra coisa, não é só bem isso, né? Porque existe uma falha do outro lado. O município está pecando com isso, com essa questão também. Porque uma coisa é a pessoa se aglomerar no espaço público. Outra coisa é ela se aglomerar dentro da escola e outra é se aglomerar com a família num churrasco no final de semana. Em algum momento aí, o município não pode entrar. Ou seja, dentro do núcleo familiar, ele não tem essa ingerência. Agora, em espaços públicos, o município realmente tem. Culpar as pessoas, assim como o Estado quer culpar, ou melhor, responsabilizar os pais dos alunos se eles ficarem doentes por conta da volta às aulas, é, no mínimo, bizarro, né? Caterine, olha, umas falas aqui do João e da Thaís. Os municípios podem colocar as escolas privadas estaduais em seus decretos, realmente, mas também pode excluir e permitir que as escolas estaduais e privadas sigam o plano São Paulo e voltem no dia 7 de outubro com o ensino médio, realmente. Pode acontecer esse decreto. Continuando aqui o João. Os professores têm até dia 30 de setembro para anexar esses laudos, os laudos que a gente falava. Tanto Uhum. na sede, né? Quem não conhece, a sede é o site da Secretaria de Educação, que a gente responde tudo lá, como nas escolas. A partir desse movimento, os diretores poderão definir o afastamento desses professores. Aí a Thaís traz, sem plano de controle do vírus pelo governo, visando meses sem ministro da Saúde,
sem isolamento social corretamente, é impossível a retomada das aulas presenciais. A gente tem aqui pessoas extremamente coerentes do que estão falando, né? O professor João aqui, a Thaís também, futura professora. Bem colocado. Obrigado, viu, João? Obrigado, Thaís. Catrine, é contigo aí. Bom, eu vou tentar contemplar todas as questões. Se eu me perder, você me puxa de volta. Eu vou retomar a fala aqui, então, com um relato. Todo início de ano letivo, com exceção desse ano, que foi atípico, todo início de ano letivo eu fico doente. Eu perco a minha voz, e aí eu desenvolvo uma gripe muito forte, uma dor de garganta, infecção de ouvido que eu nunca tive, nem quando criança. Eventualmente eu tenho no início do ano letivo. E aí, eu acho que... Por que eu estou falando isso? Quando a gente traz... Eu trabalho no Zacarias. O Zacarias atende no período da manhã entre 400 e 500 alunos. Então, quando a gente traz 500 pessoas de 4 ou 5 bairros no entorno da escola para dentro do mesmo espaço, né, e muitos deles usam o transporte público, né? Então, assim, obviamente, mesmo que todo mundo tome seu banho lá de manhã, né, e aí venha para o ônibus que circula o dia inteiro, né, que, assim, é higienizado, mas, né, o motorista ali não tem tempo de ficar fazendo asepsia do ônibus todo dia, né? Então, assim, só naquela primeira semana de retorno, a minha imunidade cai. Porque, né, são os professores, os alunos fazendo todo esse percurso aí pela manhã para chegar até a escola. E aí, né, você eventualmente, né, empresta uma caneta, sei lá, aperta a mão, dá um abraço os alunos, né, se abraçam, se beijam ali, são amigos, próximos, às vezes até dão uns tapas nos outros ali, sério ou de brincadeira, né, enfim. Essa é a rotina da escola. Então, e outra coisa, né, o professor, ele é meio maratonista, né, então ele acorda de manhã, ele dá 6, 7 aulas, agora são 7 aulas durante a manhã, e à tarde ele tem 10, 15 minutos de almoço, ele já emenda mais 4, 5 aulas, ou ele vai para casa no período da tarde e volta para dar 5 aulas à noite. Né? Então, essa rotina, né, mais todo esse contato, acaba deixando a gente mais vulnerável. Eu não tenho dúvida que no retorno, mesmo com 20% de essa mobilização toda aí por 20%, seja 20% do que a gente está acostumado, eu tenho certeza que eu vou ficar gripada. Pode ser que não seja que não me contamine com coronavírus, não desenvolva o Covid-19, mas tenho certeza que eu vou ficar gripada. Porque é a praxe, né? E aí, eu acho que você chegou, Marco, num ponto fundamental, né? Uma coisa é a gente entender a necessidade do microempresário, né, que tem ali um espaço não muito grande, que ele vai atender de forma organizada ali os seus clientes, né, ele vai se esforçar para isso, e eu tenho visto, das poucas vezes que eu vou ali para o centro, eu tenho visto o pessoal comprometido, né, com as normas, ali o álcool gel na porta, enfim, pessoal, funcionários ali orientando. Uma coisa é você falar, não, eu vou permitir que o microempresário abra o seu estabelecimento e funcione ali com 20% da capacidade. Outra coisa é você pegar a maior rede de ensino estadual desse país, né, e falar assim, ó, eu tô dando a possibilidade de voltar, mas os professores não querem. Né? Mas, assim, os que querem, eles vão ter que assinar um termo isentando o estado de responsabilidade. E aí falar, o aluno, ele não é obrigado a voltar,
Mas se os pais quiserem que ele frequente, vai ter que assinar aqui um termo falando que se acontecer alguma coisa com ele, o Estado não se responsabiliza. Então, assim, acho que o primeiro indício que a gente não está preparado para voltar é esse termo. Se a gente estivesse preparado para voltar, não tinha necessidade desse termo. E aí é que eu falo, né? Não dá para a gente esperar, assim, colocar numa simetria um pequeno empresário e um gestor público, né? Desse nível, né? O gestor público que comanda o Estado da Federação. Ou mesmo, né? Um pequeno empresário aqui com o presidente da República. São responsabilidades diferentes. Né? E aí você pensa aí, o secretário da Educação, ele, não, vamos voltar com 20%. Essa decisão, né, ela não envolve só os professores, só os alunos, as famílias dos alunos, né? Envolve também o motorista do busão. Envolve o pessoal aqui no caso de Monte da cozinha piloto, que vai 3, 4 vezes na escola para levar merenda, lanche. Né? Então, assim, reativar, mobilizar uma escola é algo muito grande que movimenta muitas pessoas. Né? E é aquilo, eu não preciso... E assim, a gente pode ter ali 50 alunos com 20 funcionários. Se a gente levar uma pessoa contaminada, que ela contamine 3. No final do dia, são 15 pessoas contaminadas, porque esses 3 vão voltar para casa. E moram com 3, 4 pessoas aí. Né? Então, assim, não dá para a gente colocar tudo no mesmo patamar. Eu acho que o gestor público, né, principalmente os que estão nas hierarquias mais altas, né? Eles têm que chamar a responsabilidade para si e falar, galera, não dá para voltar. Tá difícil, tem aluno que não tem acesso à internet, ele tá perdendo, né? Tá perdendo conteúdo, a gente vai recuperar sim quando for possível. Né? E não, vamos voltando aqui aos trancos e barrancos, se alguém morrer a gente faz um cerimonial. Eu não sei, né, isso rolou aí na internet, eu não sei qual estado, acho que não sei se foi, eu não vou nem citar nenhum nome, porque vai que eu cometo uma injustiça, né? Mas a Secretaria de Educação aí, eu sei que não é São Paulo, uma Secretaria Estadual de Educação deu essa orientação, se morrer alguém, a gente faz um cerimonial e trabalha o luto. Sabe, não dá, cara. E aí, para voltar naquele ponto, né, que eu ia citar, das medidas absurdas e perversas, é a questão a gente vai ter um grande contingente de professores que não vão poder voltar. Né? Então, assim, eles vão manter lá a sua carga horária e vão trabalhar a carga horária em casa. Obviamente, a gente vai ter uma carga horária livre, disponível na escola. E aí, qual que é o que se diz, né? Bom, se o professor voltar, ele vai poder ganhar mais. Aí você pensa, então vai ter uma bonificação, né? Uma bonificação não, né? Um adicional de insalubridade, mas não é isso. Né? O professor vai poder ganhar mais, o professor que queira se arriscar, se ele não tem a carga completa, ele pode completar a carga, né? E aí, claro, ganhar pelas aulas que ele vai dar. Então, assim, se ele quiser trabalhar mais, se expor mais, ficar mais horas na escola, e aí ele vai ser remunerado por isso que, assim, que é o direito dele, né? Não é nenhum presente, ele não está se beneficiando em nada, ele só está trabalhando mais para ganhar um pouco mais. E por que isso é perverso? Porque o professor, para viver dignamente, ele precisa completar a sua carga horária com 32 aulas. Os professores, né, que na primeira atribuição do ano não conseguem isso, em anos normais, eles passam o ano tentando complementar a carga, porque
Porque precisa, né? Para ter dignidade, para pagar um aluguel, para fazer a compra no mercado, precisa trabalhar 32 horas. Então, assim, me revolta muito, né, esse tipo de medida, porque é claro que vai ter professor que vai aceitar. O que precisa, ele vai aceitar, ele vai se expor. Como outras categorias profissionais também fazem. Os entregadores, né? Por que eles estão correndo e reivindicando também os seus direitos? Porque eles precisam. Né? Então, assim, outras categorias profissionais estão no mesmo pé que a gente. E aí a gente, além de ter toda essa perversidade rolando, existe uma construção de narrativa aí, que eu não sei agora quem comentou isso, o quanto que a gente é desmoralizado enquanto categoria profissional, né? Não vou lembrar agora quem comentou. Só para lembrar, foi o rapaz ou mulher que está sem o perfil aqui das recados. Ah, sim, isso. Ele disse aqui para a gente, ó, desvalorização moral é o que sofremos. A pessoa deve ser professora ou professor também. Eram alguns alunos que não respeitavam, hoje são alunos. Sim, e assim, é muito louco isso, né? Porque tem muita frustração quando o ensino passa a ser remoto. Forçosamente, né? Tem muita frustração envolvida. Tem a frustração dos professores que tem esse choque. Assim, mesmo professor que fala, putz, eu muitas vezes acordo dessa maneira, putz, vou ter que ir para a escola hoje, não tô bem para isso. Né? Mas assim, na primeira semana você já percebe, cara, tem que ter o contato professor e aluno para o negócio funcionar 100%. Né? O primeiro choque. Do mesmo jeito que tem a nossa frustração de estar limitado, né, por ter que interagir por meio de tecnologia, o aluno também está sentindo a mesma frustração. E aí os pais dos alunos do ensino fundamental, por exemplo, que há muito tempo não estão na escola, que não conseguem ajudar seus filhos, né, porque há muito tempo não estão na escola, porque eu, por exemplo, eu sei fazer a continha de menos de emprestar e devolver. A minha sobrinha faz a de cortar. Né? Então, matemática eu já não posso ajudá-la muito. E veja, eu sou professora, tenho 10 anos de carreira. Você imagina um pai de aluno aí do 6º ano que precisa supervisionar ele estudando. Tem muita frustração aí envolvida, né? Então, assim, claro que... E aí você coloca, né, por exemplo, num grupo de WhatsApp, os alunos, os seus pais e os professores. Obviamente, né, que essa panela de pressão aí de frustração, uma hora ela vai dar ruim. Uma hora o professor vai achar que o pai devia fazer mais, o pai vai achar que o professor devia fazer mais. Né? Então, assim, essa tensão ali, mas eu não vou fazer a poliana aqui e dizer, não, a gente tem que se apegar com as coisas boas, olha, os pais estão participando mais da vida escolar dos filhos, né? Eu não vou por esse caminho. Só que eu acho que, assim, se algo aconteceu que é positivo, é que eu acho que na volta, seja ano que vem, daqui a 2 anos, né, quando a gente conseguir fazer a escola funcionar sem risco de novo, aí a gente vai voltar diferente. Só que aí assim, a gente vai voltar diferente no sentido de ser menos desmoralizado, mais valorizado, né? Porque assim, eu sinto isso, assim, alunos, você deve receber essas mensagens também, professora, que saudade, professora, eu reclamava dessa aula, mas é muito melhor estar ali com você do que estar aqui falando no WhatsApp, né? Então, assim, qual que é o meu medo? É que a gente não tenha para onde voltar, porque o projeto de desmonte, ele está em curso. Né? Então, o meu medo é esse, a gente começa a entender o quanto a escola é importante, aí quando a gente está preparado para voltar, a gestão agora do Instituto Ayrton Senna.
E aí, assim, com todo respeito ao Instituto Ayrton Senna e outras OS aí que ganham dinheiro com a educação pública, por que eu sou contra, né, esse tipo de intervenção? Porque você tira a autonomia, você tira a autonomia total, né, dos professores, da gestão escolar e dos alunos construírem ali a escola que é melhor para eles. Né? Então, assim, tem muita coisa para ser debatida sobre educação que agora vai gritar na nossa cara. A questão da infraestrutura que você citou, eu acho que é isso, sabe? Por muito tempo a gente funcionou precarizado, né? Guardando papel higiênico ali, as 7 chaves, o aluno tem que fazer o cocô. Desculpa, né, gente? Mas o aluno tem que fazer o cocô, ele tem que ir lá pedir para a agente de organização o rolo. E ele não pode levar o rolo no banheiro, ele tem que pegar ali o tanto que ele acha que vai dar e devolver. Né? Então, assim, a gente se acostumou com essa precarização. Outra coisa, o meu sonho é voltar para a escola entendendo que não dá para ter 40 alunos matriculados na mesma sala de aula. Sabe, eu acho que o maior ganho desse período todo aí, se a gente voltasse entendendo isso, que é 30 no máximo, 30 alunos no máximo, para as coisas funcionarem, e numa sala arejada e espaçosa, acho que assim, eu me sentiria muito vitoriosa. A gente precisa pensar nisso. Superlotação, que a superlotação, ela consome a saúde do professor e ela mina a possibilidade do professor atender o aluno no sentido de ele não ficar com nenhuma defasagem. Não dá para atender 40 alunos em 50 minutos, 45 minutos. Para o próprio aluno, né? Também é desumano, né, Catrine? O aluno, ele está ali, ele não consegue aprender nada. São salas pequenas com 40 alunos, às vezes mais, que a gente já conheceu salas maiores aqui, 45, 48, como eu já dei aula em alguns lugares com essa quantidade de aluno, que não tem corredor para o professor passar, porque são carteiras em cima de carteiras e a temperatura aumenta, os ventiladores não dão conta, a janela está quebrada. Para o aluno parar o que ele está fazendo, que é tentar sobreviver dentro da sala de aula, que é uma zona de guerra, né? Uma zona de conflito a sala de aula, e prestar atenção no que o professor está falando para ele é surreal. Aí cai naquele, né? O aluno tem déficit de atenção. Qualquer ser humano sentado ali no lugar dele ia ter déficit de atenção, porque não tem condições de ter atenção, não presta atenção em nada. Essa realidade do aluno, a gente tem que compreender. Os pais, eles têm que compreender isso. Não é... Você luta por isso, eu sei que eu também insisto nessa questão de uma qualidade de ensino melhor, de uma qualidade estrutural melhor. Só que os pais, eles têm que olhar para a sociedade como um todo, os pais principalmente, tem que olhar para a sala de aula com essa visão também. Olhar e falar, poxa, meu filho está parecendo uma codorna ali, num viveiro com todo mundo empoleirado. Como que a escola vai exigir do aluno que ele aprenda? Sabe? Como o professor vai exigir do aluno que o aluno aprenda, sendo que essa condição mínima não está sendo estabelecida, né? Pois é. Então, assim, e essa precarização, né, eu tô completando aí meu 10º ano de carreira, e há pelo menos 10 anos antes de eu chegar na rede, né, essa política de precarização, ela vem acontecendo. Monte Alto ainda tem 3 escolas estaduais. Vou falar das estaduais, que é o ambiente que eu estou mais habituada, né? Mas 3 escolas estaduais espaçosas, né? Com salas com janelas grandes, porque eu já vi escola também que é aquele vitrozinho em cima, né? A sala é um caixote, tem só um vitrozinho em cima e o ventilador que, tipo,
se o mosquito bater, ele não morre, de tão lento que gira, né? Então, assim, a gente tem até uma estrutura boa, só que a gente tem salas com muita gente. E a gente precisa sempre fazer essa articulação ali, lutar com a DE, para a gente conseguir manter num nível ainda aceitável, né? Porque senão fecha a sala e todo aquele transtorno. Então, assim, eu acho que a gente precisa. Eu falei bastante de um projeto de desmonte, a gente precisa ter um anteprojeto de desmonte, né? Eu acho que a gente precisa debater qual educação pública a gente quer. Né? Qual educação pública a gente tem que cobrar do Estado, né? Do município e da União, enfim, né? Aí tem a questão do Pacto Federativo, mas enfim, tem que ter um projeto de educação, tem que ter. Se a Secretaria Estadual ela não nos oferece, né? A gente tem que ter o nosso e a gente tem que brigar a partir daí. Então, assim, tem coisas bastante pontuais que a gente precisa reivindicar urgente. Primeiro, é o limite de 30 alunos por sala. Né? Depois, é o aumento, são novos concursos aí, tanto para professores quanto para o pessoal do administrativo, secretaria e os agentes de organização. Porque ali no Zacarias a gente tem, se eu não me engano, né, entre os 3 turnos, uns 700 alunos. E aí a gente tem 4 agentes de organização. E aí se você tem, sei lá, você perde 20 matrículas, eles querem diminuir o módulo da escola e transferir uma das agentes. Então fica nessa ameaça. Antes da pandemia ficava nessa ameaça. Não, nossa, a gente precisa ter mais uma sala, senão vai diminuir o módulo, né? Então, assim, realmente a precarização a espreita o tempo todo, né? Eu não sei se quem não é chão de escola como nós tem essa noção do tanto que a gente luta para conseguir manter o mínimo, né? E eu acho que esse contexto, né? Ele é muito louco para a gente e a gente tem que ficar muito esperto para não perder o pouco que a gente tem. Eu acho que essa que é a minha maior preocupação, mas eu acho que para o bem e para o mal, a gente está discutindo um pouco mais, né, isso, um pouco mais, a gente vai começar a olhar para a infraestrutura das escolas, a gente vai começar, assim, embora tenha muita gente achando que a gente é vagabundo, que a gente está de férias desde março, tem muita gente também abraçando os professores, né? Pensando, nossa, eu tenho 2 filhos, eu não estou dando conta, imagina um professor com 40. Né? Então, eu acho que tem esse outro lado também. E aí, se você está ouvindo a gente, né? Se você está ouvindo a gente, você é esse pai de aluno, responsável por aluno, mãe de aluno, vó de aluno, e se você já percebeu qual que é o tamanho da treta que os professores enfrentam, vem com a gente. Quando a gente puder voltar com segurança, participa do conselho de escola. Fica próximo, ajuda a construir uma gestão democrática para a escola, né? Incentiva ali, na medida do possível, né? Diga pro seu filho ali, ó, vai para a escola. Se o professor pedir para guardar o celular, você guarda, né? Essas coisas básicas aí, porque nos últimos anos aí de 2015 até 2018, meio de 2019, tinha essa coisa aí que pairava na sociedade, a escola não vai bem na ideia, é culpa dos professores, os professores não querem trabalhar. Né? E a pessoa, quem não é chão de escola, como a gente não entende o quanto que isso mexe com o nosso corpo, com o nosso emocional, né? É uma experiência, ser professor é uma experiência assim, exige muito, né, Marco? Eu acho que eu não consigo, você vê, eu tô com dificuldade de explicar
o quanto mexe com a gente, o quanto que exige da gente, né? Mas assim, a gente anda, corre, fica com a boca seca, não tem tempo de tomar água, enfim. Eu acho que na reunião de pais que a gente fica lá, eu me sinto. A reunião de pais vai 3 pais. Aí você fala, eu fico até sem graça, sabe? Eu fico até sem graça. Se na próxima reunião de pais presencial eu tiver uns 15 pais lá da sala que eu tiver que conversar, eu já vou falar, não, estamos vencendo, as coisas estão mudando, né? E eu acho que assim, são pequenos sonhos aí para o retorno e espero eu retorno seguro. Eu não quero voltar num contexto em que eu seja obrigada e que seja um risco para mim, para os meus colegas, para os meus alunos, ou seja, né, para todo mundo ali que a gente chama de comunidade escolar, né? Eu realmente espero voltar quando for seguro e eu tenho certeza, né, que todo professor que está envolvido aí nessa modalidade de ensino que eu nem sei como nomear, remota, EAD, à distância, enfim, eu tenho certeza que todos eles estão muito comprometidos, né, com conter os danos e fazer com que os alunos eles consigam aprender o máximo possível. Então, acho que alcançar essa compreensão, principalmente, como você disse, né, a gente tem aí 70%, 80% de famílias aí responsáveis que já se ligaram nisso, né? E eu acho que a gente tem que permanecer ligado, né, e entender o risco que assim, voltar às escolas, para mim é isso, assim, eu assisto bastante a produção, né, do Átila Yamarino, aquele biólogo, né, que vem produzindo vídeos explicando, né, todo o desenvolvimento aí dos estudos para combater, para conter a pandemia, e ele diz, né, vários países que as escolas voltaram, teve pico de novo de atendimento de saúde. Então, acho que voltar agora, voltar de forma irresponsável, sem o mínimo necessário, né, por todas as restrições, tudo que a gente abriu mão nesses meses, colocar, desperdiçar, né, todo esse esforço e aí arriscar entupetar o atendimento nos hospitais e entupetar os leitos, enfim, e correr o risco de a gente não conseguir mais atender quem for infectado, né? Sim, sim. Toda a razão, Catrine. A gente está vendo por um lado, né, uma transformação da sociedade para uma compreensão maior, um pouco mais consciente, né? E por outro, o Estado, né, o governo federal, principalmente tentando boicotar qualquer tipo de ação que contenha os riscos, né, os danos. Porque realmente a gente sabe que vão acontecer, né? Esses problemas eles estão aumentando, estão crescendo. Mas o que a gente tem que fazer é realmente diminuir o máximo possível esses danos, né? Só para lembrar, você falou dos índices, né, das escolas, e lembrou que a sociedade chama muito professor de vagabundo, que não gosta de trabalhar, o presidente está dizendo isso de novo, né, e a gente tem aqui na nossa cidade, eu acompanhei duas só, não vi da terceira estadual, mas a gente tem duas escolas que atingiram as metas, né, conseguiram ultrapassar, que foi aí uma luta de 3, 4, 5 anos para a gente conseguir evoluir um pouquinho na pontuação aí para realmente entrar no ranking dos municípios e fortalecer o nacional, né, com uma participação melhor da qualidade de ensino, de ensino e aprendizagem. Então a gente está vendo isso acontecer, né? Eu até vi no Piauí uma cidade que fez uma carreata por conta do índice. Eles aumentaram o índice e virou festa, parecia carnaval na cidade e foi publicitado de uma maneira linda. Assim. Então, quando a gente realmente consegue, a gente tem que publicitar, a gente tem que levar para a sociedade. A gente tem que anunciar em todos os meios possíveis, porque
A sociedade precisa ver que a escola está trabalhando, que os alunos estão conseguindo, que os professores estão trabalhando, né? Os professores não são vagabundos, como diz o cidadão aí, né? Então, poxa, se os índices estão aumentando, se a gente está conseguindo bater as metas, para falar, né, o gestez, né, o doutor, né? A gente está conseguindo bater as metas, pô. Então, é porque a gente está trabalhando duro, cara. Ô, Catrine, a gente está batendo aqui 1h20 já, e, cara, e passou rápido pra caramba, meu. Eu adoro conversar aqui, porque passa rápido e com você é um papo sempre gostoso, cara. Cara, eu agradeço muito o papo, foi muito, muito gostoso mesmo. Eu falo demais, né? Então, e assim, eu só, às vezes sou meio desconexo. Então, se alguém fez alguma pergunta, algum comentário que eu não consegui contemplar, eu peço desculpas. Quem sabe a gente não volta aí daqui a um tempo e né, com boas notícias, né, com relação ao que a gente conversou hoje. Eu agradeço todo mundo que assistiu e, Marco, agradeço demais, demais, né, a oportunidade desse papo, de fazer a gente pensar um pouco sobre os desafios da nossa profissão, né? E aí, como você comentou, né, a escola que eu trabalho, Zacarias, atingiu as metas, né, do IDESP, tanto no fundamental quanto no ensino médio. Eu quero deixar aqui registrado o meu reconhecimento, né, e agradecimento e os meus parabéns para os meus colegas que estão aí anos e anos lutando, né, e remando contra a maré. Então, assim, eu acho que esses índices aqui em Monte Alto, né, eles mostram, né, que pelo menos a galera que trampa com a gente aqui está muito comprometido com os alunos e com a aprendizagem dos alunos, né? Porque, assim, nos últimos anos a gente realmente tem sofrido vários ataques aí e o que nos o que poderia nos impedir de realizar bem o nosso trabalho não está nos impedindo. Então, a realidade é essa. Embora os índices, a gente tenha batido os índices, é realmente muito, muito louvável, né? Porque numa secretaria que diminui o investimento, que superlota as salas, né, e que cobra os índices, eu só posso dizer que esses professores, eles são muito, muito heróis, né? Então, isso, cara. Vou terminar com essa minha homenagem a todos os meus amigos e pessoas, galera que trabalha comigo lá no Zaca também, os professores do Jeremias e do Nelly, que estão no mesmo barco que a gente, né? Enfim, a gente sabe que é treta, né? Mas a gente tá dando nó em pingo d'água aí e felizmente estamos melhorando um pouquinho a qualidade de ensino aqui na cidade. Poxa, isso aí, cara. Bem lembrado, Catrine. Ó, eu também deixo aqui tanto a solidariedade quanto, né, esse agradecimento e os parabéns a todos os professores, porque fazem um trabalho fenomenal, um trabalho lindo e quase milagroso, né, devido a tudo isso que você lembrou bem, né? A gente toma porrada o tempo todo de todo mundo, é corte de verba, é a sociedade que chega com o pé junto, é o governo federal que bate, e o negócio está indo, está fluindo arrastado e está conseguindo melhorar a cada dia. Tomara que isso não sirva para que eles cortem mais verba ainda, né? Porque vocês estão conseguindo, então vamos cortar mais, né? Já que é por amor, né? Ô, Catrine, cara, eu agradeço demais pela tua participação, brigadão mesmo. Eu sei que pode rolar mais e sempre que tiver uma ideia aí, vamos entrar ao vivo de novo e trocar mais essa ideia, porque já que a ferramenta é essa online, vamos ter que usar isso mesmo, né, cara? Brigadão, de verdade, de coração, e só tenho a agradecer a você, a tua presença, a tua pessoa, tanto como indivíduo, quanto como professora mesmo, que realmente tem lutado muito para essa sociedade, tanto montealtense quanto o Brasil como um todo, né? Porque a gente não luta só pela cidade, a gente luta pela sociedade em geral. E eu sei que você tem lutado e feito um trabalho excepcional em cima de tudo isso. Parabéns de verdade, Catrine. Brigadão novamente aí. E, bom,
Fazer o quê, né? Até a próxima, né? Até a próxima. Valeu, muito obrigada, Marco. Muito obrigado, pessoal, que assistiu até aqui. E é isso, vamos que vamos e a luta nunca termina, né, cara? Enquanto a gente tiver aqui com força, energia e saúde, a gente vai lutar para as coisas serem melhores, não só para a gente, mas para a nossa comunidade, para a sociedade como um todo. E é muito bom ter você como companheiro na luta, cara. Pô, meu, tô tentando aqui. Eu até raspei o cabelo para ter menos coisa para tomar conta para fazer isso, cara. Pra você ter uma ideia, assim. Isso aqui não é porque eu tô só careca, não. Isso daqui é para poder focar no que importa, entendeu? Catrilli, valeu, viu? Obrigadão. Gente, até mais. Valeu, vamos Obrigado. que vamos.